Olá e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insight. Hoje vamos mergulhar em um desafio que assombra os corredores do Conselho de Administração e, em igual medida, as mesas dos líderes de inovação. Como evitar que investimentos vultosos em tecnologia se tornem passivos silenciosos, corroendo o ROI e gerando a temida dívida técnica cognitiva. É uma discussão essencial para qualquer executivo que compreende que o verdadeiro valor da inovação reside na sua adoção fluida e impactante, não apenas na sua existência técnica. Para guiar nossa conversa, temos em mãos uma tese provocadora intitulada Design Thinking Fiduciário, a arquitetura de requisitos como estratégia de proteção de CAPEX, do nosso arquiteto da conexão, Walter Maier Neto. Compreendo, Sara. E a tese de Walter Maier Neto é de fato um blueprint para navegarmos nesse cenário. O que ele nos apresenta é a razão pela qual sistemas que são, sob uma ótica puramente técnica, impecáveis, muitas vezes enfrentam uma rejeição visceral no momento do rollout. Não é raro vermos exaustão na liderança de TI que investe meses, dezenas de milhões em CAPEX para arquitetar plataformas robustas que na ponta simplesmente não são utilizadas. É o paradoxo do abismo do ROI. A tecnologia existe, mas o valor real não é acessado e o capital fica imobilizado, não gerando o retorno esperado. Um verdadeiro passivo latente. Faz sentido, Alex, mas o que exatamente causa essa desconexão? É uma questão de falha na comunicação entre as áreas? Ou há algo mais fundamental em jogo que os líderes estratégicos e, talvez o próprio conselho de administração, talvez não estejam percebendo no nível de governança? É exatamente isso, Sara. A tese nos leva a um alicerce mais profundo. Muitas organizações tentam resolver desafios operacionais complexos que são inerentemente humanos, com ferramentas tecnológicas engessadas e construídas, como o artigo descreve, no vácuo da realidade das trincheiras. A pressão implacável por entregas imediatas e a métrica de entregar o código isola a TI de seu verdadeiro propósito, servir o usuário final. Essa distância, então, cobra seu preço na forma de retrabalho contínuo, taxas de adoção baixíssimas e a conversão de um CAPEX promissor em um passivo corporativo permanente. O que Walter chama de dívida técnica cognitiva é um indicador invisível, mas corrosivo, porque estabelece sistemas que ninguém deseja ou consegue usar de maneira fluida. É a armadilha da competência, em sua manifestação mais sutil. Competência técnica não se traduz automaticamente em eficácia de uso ou em impacto no EBITDA. Então, estamos falando de uma lacuna que vai além da engenharia de software pura. O artigo sugere elevar o design thinking. Isso não soa um pouco lúdico demais para o rigor fiduciário que o Conselho de Administração exige? Imagino alguns executivos pensando em post-its coloridos e dinâmicas de RH. É uma percepção comum, Sara, mas o artigo precisamente desmistifica essa ideia e a eleva à categoria de hard governance. Ele argumenta que, sob a ótica fiduciária, a empatia não é um traço de personalidade ou uma polidez corporativa abstrata. Ela se transforma no mapeamento analítico e rigoroso das necessidades, dos fluxos de trabalho e das restrições reais do colaborador na ponta da operação. É uma disciplina de engenharia de requisitos com um olhar humano. Ignorar essa fundação arquitetônica é o que gera a dívida técnica cognitiva, e os dados chancelam essa visão. O artigo cita a McKinsey & Company, mostrando que empresas que abraçam o design e a centralidade humana como disciplinas corporativas sêniores apresentam 32% mais receita e 56% mais retorno total aos acionistas ao longo de um período de 5 anos. Ou seja, não é lúdico, é estratégia de valor e proteção patrimonial. As fases desse processo são uma auditoria minuciosa e sequencial de requisitos de negócios, voltada a garantir que a solução ressoe com o ecossistema antes que a primeira linha de código seja escrita. Estamos falando de protocolos de mitigação de risco, não de workshops.
Compreendo. É uma abordagem que exige uma mudança de mindset, talvez até uma redefinição do que significa governança de projetos para o C-Level e para os líderes de operações. Parece que muitos executivos acreditam valorizar a experiência do funcionário, mas essa intenção se perde na prática, criando um descompasso brutal. Exatamente. A Deloitte, em seu levantamento, aponta que 80% dos executivos consideram a jornada e a experiência do funcionário como um fator importante ou muito importante para o sucesso, mas apenas 22% relatam que suas companhias são de fato excelentes em projetar esses sistemas com uma empatia genuína e estruturada. Essa desconexão é a raiz dos orçamentos que frequentemente estouram na fase de sustentação, com organizações gastando milhões remediando erros de usabilidade e fluxos de trabalho rompidos que poderiam ter sido identificados na fase de definição do problema, ou seja, no alicerce do projeto. Quando os líderes delimitam o território do desafio com clareza, conectando as observações de campo a insights operacionais específicos, o teto de eficiência da operação é elevado, transformando o gerenciamento de mudanças de um processo de imposição traumática em uma transição orgânica, previsível e altamente rentável. E essa perspectiva se estende à fase de ideação, que frequentemente sofre com o preconceito de ser uma atividade focada em dinâmicas de criatividade sem direcionamento real. O valor aqui, segundo o artigo, reside na mobilização planejada da diversidade cognitiva para solucionar gargalos complexos de negócios. A Harvard Business Review demonstra que equipes diversas, quando expostas a metodologias estruturadas de pensamento divergente e suspensão temporária do julgamento, solucionam problemas complexos de negócios 58% mais rápido do que equipes homogêneas. A ideação estratégica não busca a ideia perfeita em um lampejo isolado, mas sim a composição de uma sinfonia de possibilidades factuais que minimize os pontos cegos da arquitetura tradicional de dados e processos. Certo. Então, a ideia é construir essa sinfonia de possibilidades factuais, como você disse, e não apenas uma solução tecnicamente robusta, mas isolada. Mas como protegemos o capital enquanto testamos essas possibilidades? A prototipagem rápida e os MVPs não são arriscados, consumindo mais CAPEX em vez de protegê-lo? Pelo contrário, Sara, o artigo ressalta que a materialização dessa sinfonia de possibilidades ocorre por meio do desenvolvimento de pilotos controlados e produtos mínimos viáveis, os MVPs. A prototipagem rápida atua como um mecanismo implacável de mitigação de risco patrimonial, testando hipóteses operacionais diretamente com os usuários finais em ambientes controlados, antes de autorizar a implantação em escala corporativa, o Rollout Enterprise-wide. De acordo com dados consolidados pelo Design Management Institute, cada dólar investido preventivamente em prototipagem rápida e validação de baixa fidelidade economiza entre 10 e 100 dólares em desenvolvimento e refatoração posterior de software. O protótipo, portanto, não figura como a validação de uma ideia finalizada, mas sim como uma ferramenta de investigação em tempo real que protege o caixa da organização contra decisões baseadas puramente em pressupostos teóricos. No entanto, surpreendentemente, levantamentos da PwC revelam que apenas 29% das empresas testam regularmente as suas soluções com os usuários finais de forma sistemática antes da implementação em larga escala. Esse indicador evidencia a persistência de um ponto cego corporativo que prefere arcar com os custos de sistemas obsoletos ou subutilizados a investir na governança preditiva do teste. É um ciclo que precisamos romper para transformar o CAPEX em um motor de crescimento sustentável e evitar a armadilha de construir o que ninguém vai usar, blindando nosso EBITDA. Essa é uma análise muito potente, Alex. Para os nossos ouvintes, os líderes que nos acompanham, qual seria o próximo passo? A primeira ação que eles poderiam implementar, digamos, ainda hoje ou nos próximos dias, para começar a arquitetar essa proteção fiduciária do CAPEX? É uma excelente pergunta, Sara, e o artigo nos oferece uma provocação direta. A primeira ação, e talvez a mais impactante, é submeter o portfólio de novas soluções a um exercício socrático de governança. Em sua próxima reunião de Comitê Estratégico de Investimentos, questione: os sistemas e processos que a sua diretoria está projetando e financiando hoje surgem de uma compreensão profunda das necessidades reais da operação ou são apenas frutos de pressupostos e tradições herdadas que custarão caro ao caixa no próximo trimestre? É um convite a abrir espaço para que as perguntas corretas redesenhem a eficiência de seus fluxos. Se as fundações ignoram o fator humano na ponta, a tecnologia não está pavimentando a eficiência, está apenas construindo a próxima e dispendiosa barreira à adoção organizacional. Começar a questionar a raiz da necessidade com esse rigor é o primeiro passo para reverter o cenário do abismo do ROI. Uma provocação poderosa, Alex.
e essencial. Esperamos que esta conversa tenha plantado sementes de reflexão e ação em sua liderança, transformando a maneira como você enxerga o investimento em tecnologia e a governança de projetos. Para aprofundar ainda mais nesses conceitos e acessar a planta baixa completa deste episódio, com o acervo de Walter Maier Neto e referências citadas, convidamos você a visitar nosso Executive Office em office.blueprintofmastery.com.br. Lá você encontrará recursos que o ajudarão a arquitetar um futuro mais seguro e rentável para seus investimentos. Sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos. Agradecemos a sua companhia e até o próximo Blueprint of Mastery.